Olá, olá, gente amiga, beleza? Tudo tranquilo? Mil maravilhas nesta terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. Chegando aqui com o nosso primeiro podcast. Olha, primeiro de muitos, né? Se Deus quiser, tá? Muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua audiência. Você que acompanha aí agora ao vivo aqui no nosso podcast Conversa com Mauro Tramonte. Olha, esse Conversa Geral com Mauro Tramonte, nós resolvemos fazer esse podcast para ter algumas possibilidades de entrevistas mais descontraídas, diferentes, coisas que você não vê no dia a dia, tá? Por isso que a gente vai fazer questão de trazer aqui no nosso podcast pessoas de profissões diferentes, pessoas de vários segmentos que não sejam aqueles que vocês já conhecem, que vocês estão cansados de saber, não é? Por isso, a gente está sempre trazendo, vai sempre trazer gente muito legal aqui. Nós estamos inaugurando o nosso podcast hoje e com muita honra, a nossa primeira convidada é a Cida. Tudo bem, Cida? Olá, Mauro. Boa tarde. Tudo bom? Cida Vieira. Tudo bem, não é e isso? você? Exatamente, Cida Vieira. Vocês conhecem a Cida Vieira? Vocês sabem quem é a Cida Vieira? Eu vou falar para vocês quem é a Cida Vieira. A Cida é diretora-geral da Aspromig. Sabe o que é a Aspromig? Associação das Prostitutas de Minas Gerais. Tá aí, mãe, avó, né? Membro da Rede Brasileira de Prostitutas, do Contrate MG, a plataforma latino-americana de pessoas que exercem o trabalho sexual, e também da SNWP, Global Network of Sex Work Projects, e também da Red Umbrella Project. Ou seja, a Cida pertence, então, à Associação de Prostitutas do Estado de Minas Gerais. É isso mesmo? Falei besteira? Não, falou certíssimo. E também do Comitat, que é justamente a comissão do Estado que trabalha tráfico de pessoa e imigração. Também? Você também é membro dessa... Sou do Conselho, juntamente com os órgãos públicos. Uma ONGs que participam, então a nossa associação também, ela faz parte. Ô Cida, vamos começar batendo um papo conosco? Então, como é que você decidiu ir para essa profissão de prostituição? Então, essa é a maior curiosidade do ser humano. Sim. Na verdade, eu já tinha frequentado, eu estudava, depois eu trabalhei no Bacen. Não gostava da profissão. Comecei a estudar essas coisas de feitiços, vendo. Então, para mim, eu comecei a trabalhar na prostituição. Larguei a carreira de advogada do Bacen e fui para a prostituição. Uma coisa que eu gosto de fazer, de estar junto. Porém, é aquilo que eu falo, eu não faço sexo. Eu só faço feitiços, fantasias eróticas. Entendi. Agora, por exemplo, mas muitas garotas aí entram nessa profissão por dificuldade financeira, né? Não é porque gostam, não é isso? Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, Mauro. Todos nós trabalhamos porque necessitamos. E todas elas estão formando hoje. Tem várias que trabalham, estudam várias profissões, né? Então, a gente faz aquela questão. A gente trabalha porque necessita para se manter. Então, a gente trabalha. E eu gosto do que faz. E muitas delas, hoje em dia, devido ao preconceito e estigma, acabaram se formalizando, assumindo a sua identidade. Muitas hoje, o que não se falava no passado, se fala no futuro. Mudou muito de anos para cá? Você acredita que tenha mudado muito? Mudou. O que mudou, Cida? Na verdade, mudou a questão do diálogo com as mulheres, né, da sociedade, do entendimento dessa profissão, como ocupação. E hoje a gente luta pela regulamentação dessa profissão para a aposentadoria. Então, não todas nós que tivemos um estudo ou que procuram um estudo, vai lá, trabalha, e é o nível universitário que costumam falando, né? Então, também tem gente que forma e não quer exercer aquela profissão, acaba ficando na prostituição porque gosta de estar na profissão. E então tiramos daquela margem, né, da sociedade, dizer o seguinte, que a gente está aí para lutar como mulher, como mãe, como avó, e pela profissão idem. Porque já imaginou se todos nós tivéssemos as mesmas profissões, como seria? Então tem a diferença, né, de trabalhos. Esse tipo de profissão, prostituta, você que é da associação aí, das prostitutas de Minas Gerais, ela é rentável? Antes da pandemia, sim.
E hoje ainda continua, né? Que agora que está começando o Brasil de novo, agora está começando o comércio a erguer, porque a pandemia, ela está... Ainda estamos na pandemia, né? Tem que ver isso também. Então, assim, muitas coisas se quebraram. Fechou-se o comércio na pandemia, então a gente teve essa queda rendável de todos os trabalhos. Antes, quantos programas com a garota conseguia fazer por dia, antes da pandemia e durante a pandemia? Bom, antes as meninas nos hotéis 60, nas boates de 10, né? Porque na boate tem uma diferença e cada local de trabalho tem uma diferença. 60 o quê? Programas. Por dia? Por dia. Então, elas relatam isso pra gente. Hoje em dia está na faixa de 30, 20, nesse tava. Mas, assim, a gente acredita que está voltando o público de volta, né? Com a perdão do medo, perde-se o medo, as questões vão se organizando, então a gente volta para o trabalho sexual. Essas que trabalham em hotel, que você diz, aí como é que funciona esse tipo de coisa? Elas pagam para trabalhar? São pagas? Hotel é o seguinte, aluga-se o quarto, a pessoa vai para o hotel, tem da manhã à noite, né? Aí a pessoa paga aquela diária. Ou a parte da manhã, que vem essas 16 horas, 15 horas, ou a parte da noite. Ou tem os hotéis que fecham às 11. Então, abre de manhã às 8 e fecha 10, 11 horas. Depende de cada hotel. Então, se paga uma diária, que cada um tem ali o seu valor, e a garota fica ali atendendo, negociando seu programa. Então, ela cobra o que ela quer e é dela. O hotel não interfere. Prostituta, geralmente a prostituta, ela vira uma psicóloga também, não? Tem gente que marido vai reclamar da esposa, vai reclamar dos filhos, vai reclamar do trabalho. Tem muito disso? Tem. Cara casado que vai reclamar dessas coisas. Exatamente. Nós costumamos falar com as psicólogas, a gente tem parceria, que só falta o diploma. A gente exerce o trabalho de psicologia mais que a própria psicóloga nesse espaço. Porque, pensa você, eu vou numa psicóloga, né? Mas às vezes tem aquele retração, tanto do masculino como do feminino, de falar o que você quer, na verdade. Então, a gente fica mais na área da família. Então, vem com a gente, a pessoa se abre, né? Não tenha vergonha de falar o seu eu. Então, a gente é aberta à sexualidade mesmo. Tem gente que vai só para bater papo? Só. Não é para fazer sexo, não é para fazer fetiche, nada disso? Não, tem gente que senta, conversa, chora, e ali a pessoa vai dialogando, a gente vai conversando, né? Então, a gente conversa, dialoga e é assim, tanto nos boates como nas ruas. Às vezes quer beber um uísque, não encontrou uma pessoa legal. Aí senta por exemplo, nos hotéis, né? Chega ali e não tem bar. Mas aí ele não pode muito beber nesse espaço. Então, ali é um local de trabalho. Mas tem a boate que tem um uísque. Então, tá à vontade. Eu vou sentar na mesa, tem gente que fecha com 10, 15 meninas e vai batendo papo. É um além. Mas tem que pagar. Mas paga. Tem que pagar, né? Paga Agora, saída. você já pensou uma menina aí, uma prostituta que vai fazer 60 bate-papo por dia? Que não vai aguentar. Escutar 60 choramingando na cabeça, o cara falando um monte de coisa. O diálogo, né? O ser humano ele necessita desse diálogo durante a relação ali, da conversa do dia a dia. Hoje em dia, com a internet, se perde esse diálogo entre pessoas. Então, a necessidade de se abrir. Então, aí depois vem a depressão, você só vê uma máquina na sua frente. Então, as pessoas vão se perdendo ao tempo. Então, acaba indo para casa, ficando num quarto para trabalhar, né, no computador. Então, a gente também tem as meninas que atendem na internet. Então, se passa por várias questões isso. Isso também tem que ser a questão da saúde mental do ser humano. Então, a gente trabalha essa questão da saúde mental do ser humano. A prostituta, ela só é procurada por homens ou é procurada por mulheres também? Não, aí também por mulheres. Tem mulheres que atendem, né, que são bis, e também tem mulheres, garoto de programa, que mulheres procuradas por eles. Tem tudo isso? Tem tudo. É um trabalho normal, como se fosse uma empresa. Então, porém, ali tem uma liberdade maior, né? Uma conquista maior, que é falar e o corpo se explorar, né? Então, a pessoa fica ali. Bom, pessoal, vocês podem mandar pergunta também pra gente, viu? Quiser mandar uma pergunta aí, pode mandar. A Cida vai responder com o maior carinho aqui, que nós estamos falando com a Cida. A Cida é diretora-geral da Associação das Prostitutas de Minas Gerais. Cida, quantas prostitutas hoje você calcula que tenha aqui nessa associação hoje de Minas Gerais?
Nós temos um cadastro de boates. Hoje nós chegamos só de Belo Horizonte, 8.500. 8.500 prostitutas em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Aí nós temos, por ser uma instituição estadual, nós temos municípios que a gente também atende e a gente tem um fichário, né? Que ele é sigiloso com os espaços, com os locais e, nesse entanto, temos mais de 60 mil mulheres trabalhando. E garotos também. E às vezes não é falado porque é uma coisa que as pessoas não procuram perguntando. Não tem uma tarja na testa falando a sua profissão. Então a mulher sai como outra qualquer. O que é diferente da travesti hoje em dia? Porque você sabe, você vê. A mulher não, ela pegou a bolsa, saiu, ninguém vai saber o que ela vai fazer. Entendi. Entendeu? Então, no caso, por exemplo, existem muitas que não se autodominam, não vão falar que são prostitutas. Exatamente. Né? Tem essa profissão, mas não querem falar e não querem expor que tem essa profissão. Sim, porque quando você sai de casa para trabalhar, seu vizinho sabe que você está indo trabalhar. Muitas vezes ele nem pergunta, você nem tem diálogo, porque hoje em dia você sai cedo para trabalhar, só volta à noite e você acaba não vendo ninguém. Então, a gente trabalha normal. Tem 2 profissões, 3, então a gente vai trabalhando. Pessoal, deixa eu dar um toque aqui, né? Vamos dar um toque nos nossos colaboradores aqui, ó. Deixar um abraço aqui pro pessoal da Multimarcas. Multimarcas tá ajudando a gente aqui no nosso podcast, conversa geral com o Mauro Tramonte. Pessoal da Só Marcas Outlet também conosco. Só Marcas Outlet Contagem. Um abraço aí ao Mário, que está também ligados conosco. Ao Flavinho, lá da Delícias do Leite. Procure saber, Delícias do Leite é maravilhoso, viu? Também nós temos aí o Shopping Apoc conosco, né? Que todo mundo conhece, sabe que o Shopping Apoc é de tirar o chapéu. Construtora Dreams está aí juntinho também com o podcast aqui do Mauro Tramonte. E também a Casa Rios, que atende aí boa parte de Minas Gerais há 120 anos. Olha que legal. Pessoal, é o seguinte, vai mandando aí a sua pergunta. Se você tiver alguma pergunta pra gente, pra Cida aqui, a Cida vai responder com o maior carinho. Voltando a dizer, você que está chegando agora, eu estou conversando com a Cida Vieira, é da Associação das Prostitutas de Minas Gerais, além de outros também, muitas associações, e a nível internacional também, né? Sim, a gente tem uma parceria a nível internacional que eu represento o Brasil lá fora. Você vai em reunião em outros países, tem que ir? Inclusive, em julho, eu estou indo para Londres, Paris, para uma reunião. Você vai para Londres e Paris? Para qual tipo de reunião, Cida? A gente reúne com os conselhos. Recentemente, eu estive no Rio com um consulado, eu conversei com o cônsul dos Estados Unidos, que é uma senhora. Então, a gente discute a prostituição daquele estado, daquele país, para a gente entender porque a imigração passa por isso. O que é uma lei aqui, o que é a lei fora do Brasil. Então, existe essa questão de tráfico também, né? Então, para a gente entender e explicar para as meninas também como que elas vão trabalhar lá fora, o risco que essas pessoas correm. Porque hoje tem uma luta muito grande internacional, porque as mulheres lá às vezes estão até assassinadas por ser prostitutas. Então, a gente entendendo a legislação lá com as outras organizações que já existem por defesa, direito, cidadania, né, saúde integral, então também tem um controle. Por exemplo, o Brasil hoje a gente trabalha com um preservativo, que é um insumo da população, né? Lá o condom, ele já é mais, não é tão acessibilidade como aqui no Brasil. Entendi. Já tem uma restrição. Então, tem um pessoal que faz exame nas pessoas. É coisa, assim, de loucura mesmo, de outro mundo. Então, a gente tem que entender o outro lado das legislações que existem no nosso país. Diferentes. Totalmente diferentes. A Ariadna Maria está perguntando aqui, a profissão das ruas terá o mesmo direito à aposentadoria de quem trabalha em hotéis? A ideia é essa? A ideia é legitimar para que a pessoa possa ter uma aposentadoria. A CBO já dá esse direito de contribuição, mas precisamos manter isso numa PL, né? Que é a questão do preconceito e estigma. Para todas, não é para um grupo de pessoas, é para todas as pessoas, tanto homens, mulheres e trans se aposentarem. Porque uma curiosidade, Mauro, que eu vejo muito, umas colegas a gente questionando, é que quando o pessoal vai te fazer uma pesquisa na sua casa, qual que é a sua profissão? Muitas escondem. Manicure, às vezes não tem nem curso, né? Então, assim, a gente vê a realidade. Então, a gente está incentivando para que as pessoas prostitutas, quando for fazer essas pesquisas... Fale a verdade, porque não tem. De falar. Exato. Só que não tem, né, essa profissão nas pesquisas, né, do governo federal. Então, a pessoa tem que estar ciente para as políticas públicas chegar até essas pessoas. O Marcos Nunes está perguntando, essas moças pagam para ser associadas?
Não. Não paga? Não. A gente é uma organização sem fins lucrativos. O que às vezes a gente pede para as pessoas em parceria, a doação. O espaço ele é doado, a gente não tem paga o aluguel, nem a água, nem a luz. Então a gente tem uma parte pequena. Hoje em dia nós vemos que nosso espaço está pequeno, porque está se acumulando muitas pessoas, então nós desmistificando com a cultura, com a história, né? E aí vem direitos humanos, então reuniões, nosso espaço é pequeno, nós temos até salas de doação lá do Shopping UAI, então assim, a gente está vendo um espaço, como a gente vai fazer para ter um espaço maior naquela área que a demanda está ficando grande. Direitos humanos têm contribuído com vocês, assim, na associação, de estar junto? Na verdade, a gente faz reunião. Uhum. A política que teve, a gente não conseguiu dialogar com ninguém. Então, a gente espera que agora a gente dialogue com várias pessoas, né? Porque o preconceito, ele é muito. O Júnior Ferreira está perguntando qual a perspectiva do futuro para a classe. Você falou, né? Que é lutar para fazer um projeto de lei para que seja regulamentado, não é isso? Sim, hoje nós temos várias associações nos estados que reunimos com essa questão de lutar por esses direitos. Então, as organizações de todos os estados presentes lutam por um único direito. Bom, nós estamos falando aqui com a Cida Vieira. Cida Vieira é a diretora aí da Aspromig, Associação das Prostitutas do Estado de Minas Gerais, e mais outras aí, várias associações. Tem muito pedido estranho? Algum pedido que você pode contar? Não precisa contar nome não, pelo amor de Deus, senão você compromete, mas assim, tem alguns pedidos estranhos que a gente possa falar no horário, tá? Ainda tem isso. Algumas coisinhas assim mais leves. Bom, você está falando de feitiço, eu posso... Bom, eu também atendo. Eu já atendi um caso. Um caso na rua. Então, meus feitiços são mais pesados. Então não precisa falar não. Mas não é critério. então não precisa falar não. Bom, e esse fetiche acontece muito? Acontece. Você algemar a pessoa, você torturar a pessoa dentro do hotel. Eles mesmos levam, tá? Isso tem que ter cuidado. Eu tô louco. E aí é o que eu falo, a pessoa tem que saber trabalhar com isso, tem que ter uma técnica. Porque quando eu fui atender, a pessoa levou o salto, levou uma corrente e um cadeado. E eu tive que torturá-lo testicularmente e bater na beirada. Não precisa nem falar. Nossa, não precisa nem falar. Bom, isso aí é loucura desses caras aí que se viram, né, Cida? Cida, tem muitos artistas, jogadores, pessoas públicas. Como é que funciona o sigilo disso entre vocês? Na verdade, a gente, como trabalhadora, e eu acho que com todo o comércio local, ele tem um sigilo, né, do seu cliente, do seu paciente ou qualquer outro. Então, a gente tem nosso sigilo também. Então, assim, eu já atendi, sim, jogadores. Eu já saí com repórter, né? Inclusive foi um caso engraçado, porque tinha a fantasia da mulher dele pegar dentro do hotel. E ele ligou para a mulher e acabou. Então quer dizer que a fantasia realizou. É a mulher pegar ele dentro de um quarto de hotel com outra. Exatamente. Aí ele ligou para ela pegar, mas estava tudo combinado. Não, a mulher não sabia. Ela não sabia? Não, mas era a fantasia dele. Era a fantasia dele. E ele comentando comigo. Aí eu peguei e falei, se é a fantasia, vão realizar. Mas aí tudo bem, o problema é dele. Quem vai apanhar da mulher vai ser ele, né? Eu só sei que eu deixei lá. Tá Se certo. separou, eu não sei. Aí é outro problema. Minha parte foi feita. Foi feita. Cida, no caso de homens, né? Tem aí muitos garotos de programas? Eles têm uma associação também? Como é que eles são considerados? Olha, os garotos de programa, hoje em dia, nós temos uma equipe que trabalha com eles, que é o Márcio, que vai nos locais, cabines, né, boates, onde eles estão no Barro Preto, e tem esse direito porque eles também foram e são garotos de programa. E tem também as boates que têm essas fantasias todas, que aí acaba todo o público indo, que é as boates LGBTs. E, nesse sentido, a gente traz esse diálogo para ver, mas a organização formadas não tem em Belo Horizonte. É uma desculpa porque os garotos são casados, a maioria. Uhum. Então, assim, tem os gays e tem aqueles que são héteros. Uhum. E, assim, fazem show também. E nós, assim, eles não têm essa petulância, né, que é como nós mulheres temos, de se organizar melhor. Então, acaba nós aguardando eles também. E a Karina está perguntando quais os trabalhos da associação em prol aos associados. Na verdade, a gente trabalha a questão da saúde integral da mulher, dos direitos humanos, igual eu falei, a legislação, a questão da violência das garotas. Nós vamos chegar daqui a pouco lá nessa conversa. Então, a gente trabalha muito essa questão do dia a dia dessas mulheres trabalhando, né? Então, a gente
tem a parceria da entrada no SUS, nós levamos essas meninas, acompanhamos, nós levamos as informações que para elas eram difíceis, agora é fácil, os exames delas às vezes é feito nos hotéis ou nos locais e nas ruas, como nós fizemos a última parceria aí na Pampulha. Então todas, quando necessitam, aciona a gente tem uma equipe preparada de psicólogo, enfermagem e tudo mais. E que às vezes é a própria garota de programa que já é formada e que vai atender as próprias garotas. E já entende o do assunto, né? Exatamente. A Adriana Burlamac está perguntando aqui, interessante saber sobre essa profissão que é a mais antiga do mundo e ainda é extremamente estigmatizada. Estou te dando os parabéns aqui. Quem é que tem mais preconceito com as prostitutas? São as mulheres ou são os homens? Na verdade, eu acredito que a mulher nas sociedades, né? Então, hoje em dia, a gente tenta abrir mais a cabeça para esse diálogo. Então, tem muitas mulheres radicais, né, hoje em dia. E a gente trabalha na linha de dizer o seguinte para a população: a gente não incentiva a prostituição, a gente trabalha com quem já está no direito da ocupação dessa profissão. Porque incentivar e levar as pessoas, principalmente as pessoas que não entendem e é acima de 18 anos que pode estar nessa profissão. Antes é exploração, não pode estar trabalhando. É crime. É crime. E tem que ser denunciado. Sim. O Tique Werneck está perguntando aqui, Cida, quando foi criada a Aspromig? É a primeira entidade de apoio a prostitutas de Minas ou já teve outra aí? Na verdade, existia anteriormente 2 instituições, né, que eu não cheguei a conhecer, e a gente veio junto ao GAPA Minas, Grupo de Apoio, que infelizmente fechou. E a gente se construiu lá dentro. Com isso, o GAPA Minas, que era apoio a pessoas com HIV, fechou-se. E a Prosmig, ela acaba tendo seu corpo de formação da diretoria e acaba indo para o espaço onde é hoje, porque tem maiores mulheres. O Marlon Neves está aqui. Conversa geral, já é sucesso. Parabéns, Mauro Ademir, aqui. Obrigado, Marlon. Grande abraço. O município ou o estado contribui de alguma maneira? Não. Infelizmente, nós não temos verba. A não ser a gente trabalha com editais. Porque a gente, como organização formalizada, não existe ainda essa pessoa que nos procurou. Porque hoje a gente colocou seus documentos em dia, nós temos e pagamos imposto no nosso próprio bolso, mas ainda tem aquele preconceito da questão de procura o voto, sim, mas não para ajudar. Aí elege e a pessoa fica com medo de reter aqueles votos e não conseguir se eleger. Então, assim, há um preconceito muito grande de políticos na nossa área, sim. Tem mais aqui, tem mais pergunta. A Cida vou te falar, a Cida perguntou, ela responde. Bom, deixa eu ver. Você pode mandar sua pergunta também, viu, meu amigo, minha amiga, tá? Pode mandar sua pergunta pra gente. A Cida aqui vai responder, a gente vai tocar no assunto, tá aqui ligado aqui às redes sociais. Você que tá chegando agora, a Cida, então, Vieira, é da diretoria da Aspromig, da Associação das Prostitutas de Minas Gerais, e também ela participa de várias entidades voltadas à proteção aí às prostitutas, né? Não podemos deixar aqui de agradecer os nossos patrocinadores aqui do nosso Conversa com o Mauro Tramonte, Conversa Geral, a Multimarcas. Muito obrigado, pessoal da Multimarcas, sempre conosco. A Só Marcas Outlet, lá de Contagem também. Mário ligadinho conosco aí. Pessoal do Delícias do Leite, Flavinho, vai lá conhecer, muito legal. Delícias do Leite, tá um monte de loja espalhada. Shopping Apoc, você já conhece, né? O maior sucesso do shopping. A construtora Dreams, que faz aí o seu sonho, né? Dreams é sonho, então, construindo o seu sonho. E a Casa Rios, que também, a Casa Rios, ela fica... Aí, há 120 anos a Casa Rios existe, sabia, Cida? Olha como é que é. A Casa Rios é antiga, ela atende aqui o Centro-Oeste Mineiro, para você ter uma ideia. 120 anos atendendo o Centro-Oeste Mineiro. Cida, casamento. Vamos lá. Tem muitas garotas que são de programa casada, ou noivo, ou namorada? Sim. Tem muitas. Eu acho que assim, é o que eu digo, a gente sai para trabalhar, é um trabalho como outro qualquer, né? Então, assim, o meu relacionamento afetivo não tem que envolver no meu trabalho. Mas o homem aceita isso normalmente? Geralmente as garotas também relacionam com garotos de programa, né? E às vezes é aquele diálogo de entendimento. Não é aquela coisa, pra gente, talvez pro outro seja espantoso, mas pra gente não, porque a pessoa, quando conhece a outra, já está na ocupação. Acho que a gente não deve mentir. Você acha que essa aceitação é normal, é comum?
Sim, porque imagina se as pessoas forem idênticas, né, iguais em qualquer coisa. Eu acho que tem que ter aquele diálogo de entendimento. Não podemos ser grosseiros, agressores. Mas eu acho que se você aceita a pessoa e gosta, porque o que eu digo é o seguinte, amor é uma coisa, né? E a gente tem que ter esse lado amoroso. E sexo é outra. É outra coisa. É outra coisa. Assim, é uma coisa muito assim polêmica, né? Porque, vamos supor, um garoto de programa, ele é casado, todas as noites ele tem que sair, mesmo sendo casado, deixa a mulher em casa para fazer um programa. A mulher, mesma coisa, se ela for, né, prostituta, ela tem que sair, deixar o cara em casa, o marido em casa, para sair também. É um negócio complicado para se aceitar, não é? Mas hoje em dia o que está avançando muito é essa questão de horário de trabalho, porque tem gente que gosta de trabalhar de manhã, tem gente que gosta de trabalhar à noite. Você realmente leva a profissão como profissão realmente, né? Sim. Você fala em horário de trabalho, você fala Sim, em... eu acho né? que a gente Você não mistura de espécie alguma. De jeito maneiro, você tem que ter uma organização para isso. Então, você se organiza. Porque a partir do momento que você bagunça tudo, ninguém vai para lugar nenhum. Então, você tem que ter horário do seu trabalho, horário do seu lazer e horário de trabalhar, né? E a questão de educação também, de estudar. Então, a gente tem que separar. A gente tem que aprender a separar as coisas, senão vira uma confusão total. Você acha que caiu um pouquinho a prostituição depois desse negócio de internet, desse tipo de... Como é que chama esse negócio mesmo? De entrar na... Você site. Paga... Site. Não é site, né? Você paga um valor, a pessoa paga um valor e tem... Em São Paulo tem isso. Muita coisa assim, muito... ao vivo, né? Sexo ao vivo. Mas pelo celular, que é negócio tudo. Existe isso. Na verdade, são artistas pornô que fazem aquilo. Uhum. Eu até conheci um bocado de garotas. A pessoa vai para um estúdio e grava. Elas viram artista pornô e recebe por aquilo. E aí é como se fosse uma novela, a pessoa vai vendo. Mas vira e mexe, a pessoa também está mudando aquela coisa, porque enjoa, né? Dizemos assim. E também tem o site, você paga na hora com cartão e faz sexo do outro lado com a pessoa e paga ali os minutos do cartão. Você paga presencial. Por minuto ali? Uhum. Entendeu? Olha, que coisa, hein? Tem esse lado também. Com a pandemia, ela avançou muito. Muitas mulheres deixaram de frequentar por causa de pandemia? Na verdade, não deixaram de frequentar. Os locais é que se fecharam. Então, quando se fecha a cidade, todos os locais fecharam. Então, se fechou o local, não tem local. Então, nós imigramos para a internet. Então, a pessoa abre o computador e vai dialogando de um lado para o outro. Estou me perguntando aqui, aonde que eu te conheci? Eu imaginava. Aonde que eu conheci a Cida? Eu conheci a Cida, foi na imprensa mesmo, né, Cida? Foi. Mas não fui eu o repórter que ela falou, não, tá? Não fui eu o repórter que ela falou, né? Na verdade, eu fui candidata a deputada federal. Você foi candidata a deputada federal em 2018. Sim, isso. Nós conhecemos também, exatamente. Nessa época. Você fez uma audiência pública também, não fez? Fiz audiência pública devido ao Museu do Sexo. Ao Museu do Sexo, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, vamos falar sobre o famoso Museu de Sexo que deu, aí, quer queira ou quer não, uma repercussão na época, não foi? Sim, e tá dando. Ainda? Tá, porque eu estou batendo de frente na questão política, né, de pessoas que não apoiam e a gente acabou com a verba, a gente tem a verba para executar, e aí vieram outras pessoas naquele momento, o casarão tá lá. Ninguém quer arrumar. É um casarão que fica na rua Guaicurus. Isso. O que era aquele casarão? Era uma casa de prostituição. De que ano? Isso aí nós fizemos historiamento, Mauro. Isso foi... Primeira prostituição casa do Brasil foi aqui. Primeira casa de prostituição do Brasil foi aqui? Daqui. Registrada? Registrada. Que era de um... Na verdade, era de um... Pelo que a gente apurou, era um escritor que morava. Um escritor? Mas tem um ano, mais ou menos? Não, de cabeça agora não, a gente tem. Mas essa casa está caindo os pedaços? 1800, por aí. Nossa, essa casa está desmanchando. Já está toda no chão. Aí vem a educação querendo colocar um jardim na prostituição. Aí a gente perguntou, aí a pedofilia, como é que fica a educação? Então é só para atormentar a cabeça de quem quer arrumar o espaço, porque ali estava sendo índice de violação, de estupro, de várias coisas. Aí a gente começou a denunciar, ninguém aparecia. Aí aparecemos para resolver o problema, e aí vem outra pessoa. Você falou naquela casa abandonada, estava servindo para isso. Exatamente. E o que seria esse museu?
Na verdade, nós abrimos na audiência pública, muita gente não entendeu. No fundo, viraria uma casa de acolhimento. Você, quando entra no museu, vai ter tudo aquilo que você vê. Então, tem a área de café, tem a área de acolhimento das mulheres que vivem na violência com as psicólogas da PUC. A gente vai ter lojas, né, quartos para exposição de quadros. Então, tem muita coisa legal. E quem não entendeu e não entende, talvez pelo nome, que é tão preconceituoso, que o povo é preconceituoso, e quando você vê o historiamento, a moldura como vai ficar a casa, todos abaixam a cabeça. Você acredita que vai conseguir? Acredito que vamos conseguir. Na verdade, só conseguimos até o dinheiro. Agora nós estamos batendo de frente com a educação. Muito bem, mas vamos ver se vocês chegam ao meio termo lá, né? Pessoal, estou falando aqui com a Cida Vieira. Cida Vieira é, então, presidente da Associação das Prostitutas do Estado de Minas Gerais. E eu quero também deixar um abraço aqui para o pessoal que está nos apoiando aqui, né? Pessoal da Multimarcas Consórcio. Multimarcas Consórcio você conhece, né? Realmente muito famosa. Todo mundo sabe, é a única que tem em todos os estados do Brasil. Falar da Só Marcas Outlet Contagem, olha, lá o desconto mínimo é de 30% para você comprar, hein? Delícias do Leite, então são preços aí de laticínios, iogurtes, carnes, aí que estão prestes a vencer, que não venceu, claro, né? O pessoal não vai vender coisa vencida, coisa prestes a vencer com até 70% de desconto. Tanto também o Shopping Oiapoque. Pessoal do Shopping Oiapoque ligadinho conosco aqui. Shopping Oiapoque, você pode comprar, tem muita segurança. Agora botaram câmera espalhada para todo lado lá. Construtora Dreams, olha, faz não só a sua casa, né, o seu sonho realizar, mas está fazendo construções em várias cidades aí, inclusive para o serviço público. E a Casa Rios, que há 120 anos atende aí o Centro-Oeste de Minas Gerais com material de construção, móveis e eletrodoméstico. Cida, vamos falar de preconceito. Como é que você vê o preconceito contra a prostituição hoje? Na verdade, existe contra o negro, contra o índio, contra vários. Mas para a mulher, que já é bem mais crítico, como a mulher fala, se a autonomia de trabalhadora sexual prostituta é maior, né? Por ela estar encarando isso, a sociedade não a apoia, então acha que a mulher está ali fazendo a mercadoria do corpo. E não é isso, porque se você olhar desse lado, todos nós precisamos de trabalhar. Então, cada um utiliza do seu corpo uma forma de instrumento de trabalho. Então, você acha... Bom, eu te perguntei aqui, antes, se no passado o preconceito era maior que hoje em dia. Será que era maior? Ou será que é a mesma coisa? Ou o pessoal hoje, as pessoas têm mais coragem de denunciar? Hoje a gente... As vítimas têm mais coragem de denunciar que foram, né, receberam como preconceito. O que acontece? No passado, você não tinha legislação das leis, não tinha esse conhecimento, era tudo uma porta fechada. Com a chegada do movimento feminista, então a gente consegue incluir essas pautas nas políticas públicas, a questão do preconceito. Hoje é crime. Né? Então, a gente pode denunciar, e nós já tivemos pessoas que já ganhou ações juridicamente com essa questão. Então, a gente denuncia, a gente faz e prova. Simples assim. E não aceita. Exatamente. Não pode aceitar. O preconceito não hoje pode. Ele não cabe em local nenhum. A né? gente não pode... A lei está aí, foi feita para ser usada, então a gente tem que usar. Vamos falar de violência. A violência do passado era maior que a violência atual? Ou tá a mesma coisa, ou proporcionalidade é a mesma coisa? Existe, mas hoje ela é mais falada, e aí existe um pé, como diz assim, um pé na cova, né? Dizemos assim. Então, o que acontece? Hoje, o pessoal tem mais medo de fazer violência. Antigamente, você só via nas páginas policiais, espancamento de mulher, morte, garoto de programa. Hoje, a segurança pública nos respeita mais. Então, hoje tem essa porta aberta na segurança pública. Então, hoje se faz essa política pública para esse momento. Muito tempo atrás, a polícia prendia quem era prostituta. Sim, porque antes de 2002, não era reconhecida a CBO. A partir daí, o que é a CBO? Explica para o povo. Código Brasileiro de Ocupação. Tá. Isso é um trabalho. Então, eles não podem prender mais. Então, antes, prendiam. A partir do Código Brasileiro, do Ministério do Trabalho, ficou informado que essa profissão ela é legal e eu posso exercer ela. E a prostituição não é crime? Não é crime. É crime favorecimento à prostituição, é crime cafetinagem, quando você pega o dinheiro daquela pessoa para si, é crime. É o cafetão. É o cafetão. Isso tem muito ainda?
Eu costumo dizer o seguinte, eles têm uma figura de dizer o seguinte, cafetão é a pessoa que monta a casa. Não, se for olhar nesse sentido, tudo é a cafetinagem, porque se existe o jornalista, tem que ter a casa para trabalhar. Então, se existe a questão jurídica, tem que ter a sala do jurídico. Então, se monta o espaço de uma profissão legalizada, dizemos assim, e para que essa pessoa venha trabalhar. O que é cafetão? É quando a pessoa obriga o trabalho e ela pega o dinheiro daquela trabalhadora. Aí sim a cafetinagem é crime. Ela vive do dinheiro dela, ou seja, ela é obrigada a se prostituir, pega o dinheiro dessa pessoa, fica e não dá nada, às vezes dá uma mixaria, uma porcaria. E às vezes nem chega, pega essa pessoa, porque existe muita dívida. Aí começa a criar-se a dívida, né? Então a gente tem que ter muito cuidado até para ir para a ocupação do trabalho, como outras firmas que a gente conhece, vê a questão de pessoa do café, da cana-de-açúcar. É como se fosse isso. Como é que você vê a exploração sexual? Vocês da associação. A exploração sexual, ela é para menor de 18 anos. Então, a pessoa obriga, ou aquela pessoa é uma adolescente, uma criança, aí há uma exploração. Acima de 18 anos não existe, porque a gente sabe denunciar, a gente sabe falar. Então, exploração sexual, a gente tem que saber trabalhar esse tema. Se você receber aí qualquer denúncia de exploração sexual, você faz denúncia. Você vai para a polícia, a associação faz essa denúncia? Sim, na verdade a pessoa nos procura, a gente orienta e acompanha e leva, quando há esse caso, né? E aí o próprio conselho tutelar, ele já é acionado antes da gente, na verdade. Entendi. Porque a pessoa já vai lá. Quando não resolve é que vem pra gente poder estar resolvendo. Vamos falar de tráfico humano? Sim. É uma coisa que realmente existe no mundo, né? Sim. No mundo existe tráfico humano, que a gente sabe, está sempre vendo em televisão, em jornal, abre um site de notícias, esse negócio. E aí, como é que você vê isso? Existem duas coisas, tráfico humano. Nós vamos trabalhar tráfico de órgãos ou tráfico de pessoas? Pessoas. Para prostituição. Na verdade, é aquilo que eu te falei no exterior, quando a gente vai. Nos outros países, não é legitimado, né? Então, só tem um país que ainda a gente consegue ter essa boa clarificação. Mas, quando vai para um outro país que não é aceito, até a população de lá vai entrar naquela linha. Então, não extingue que o brasileiro também não vai entrar. Aí eles voltam deportados, que é pego na prostituição naquele espaço, e volta sem nada. Porque a gente já acompanha casos assim. Então, essa pessoa, eu vou embora. Então, eu quero trabalhar lá porque na ilusão de qualquer um brasileiro do exterior que eu vou ganhar mais dinheiro. Aí a pessoa trabalha duplicadamente em qualquer profissão lá. E ela é mais pior porque ela fica entre a chave, né? Então, para ela voltar, a família tem que denunciar. A gente faz aquela rasteio junto com a Polícia Federal para poder achar essa pessoa para ver as questões dela. Agora, Cida, e aquelas pessoas que vão enganadas? Porque tem gente que vai... Porque querem. Né? Porque quer que vai. Não, estou dizendo o seguinte: vai, olha, você vai trabalhar aqui de não sei do quê, de empregada doméstica, de atendente. Chega lá, é obrigado a se prostituir. É um perigo isso, né? Com certeza. A prostituição leva vantagem que quando a pessoa chega até a gente chamar, a gente sabe quem que é prostituta, a gente liga naquele espaço e que a gente já conhece aquele espaço. Aí o que acontece? Outra pessoa que nunca trabalhou na prostituição, se ela está num bar, ela é garçonete, chega uma pessoa pedindo para ela ir trabalhar numa outra empresa, ela tem que fazer esse rasteio. E elas não têm essa malícia por não conhecer esse mundo do trabalho sexual. Então, acaba ela entrando nesse tráfico, porque uma balconista que não conhece a profissão e não foi fazer o rastreio, diz que existe, pesquisar na internet quem são aquelas pessoas. Então, uma confusão também nessa questão. Porque eu prostituta, eu sei. Eu tenho meus colegas que trabalham, que já foi naquele país, já chegou pra gente e já contou a história. Prostituição no Brasil é uma coisa perigosa? Tudo é perigoso. Tudo é perigoso. Porque eu vou sair com um cliente hoje que eu nunca vi ele. Eu não sei. Aí você tem que fazer uma anamnésia do cliente. Como é que é isso, a anamnésia? Você, através do diálogo, que é o que vai na questão da psicologia, aí entra... Aí você vai definir no caboclo. Exatamente. Pode ser um cara perigoso, pode ser um maluco, pode ser, né? Mas temos aqueles esquizofrênicos que não mostra. Aí você tem que ter mais cuidado, que é aquele calmo que vai conversando e de repente ele transforma. Então você tem que estar atenta em várias questões. Então por isso que a gente fica atento em cada falar daquela pessoa que dialoga. Porque tem gente que conversa com você olhando dentro do seu olho. Igual as pessoas que gostam de matar mulheres.
Tem prazer em matar a mulher, né? Eu vou te falar, eu noticio sempre isso aí, é uma praga nesse Brasil, eu falo sempre, né? Isso é uma praga no Brasil, você não está parando, todo dia, né? Você denuncia 3, 4 mortes em Minas Gerais, o homem acha que é proprietário das mulheres, colocando como se fosse uma placa de carro, é minha, ninguém mexe, ninguém pode olhar, se eu largar ninguém pode ficar e não quero saber, quer dizer, né? Essa coisa de louco que virou uma praga no Brasil isso daí. Isso é o que eu costumo dizer que é saúde mental que não foi trabalhada, que é a possessividade, que isso tem que trabalhar dentro das escolas. A educação teria que trabalhar essa questão, sabe? Eu defendo um posicionamento, Cida, porque é o seguinte, a moça está sendo ameaçada, a mulher está sendo ameaçada, pode ser pelo ex-marido, pelo ex-namorado, ex-companheiro, não interessa. Ex não sei o que é. Começa a ameaçar. Eu acho que a União deveria determinar que um caboclo desse, um cara desse, passasse obrigatoriamente por um trabalho psicológico. Não só uma medida protetiva para ele ficar longe, ele tem que ficar longe, a mulher, né? Fica protegida através de uma medida protetiva, mas infelizmente o Estado, o poder público não exerce em cima desse cidadão a obrigatoriedade dele ter aí várias sessões, no mínimo várias sessões, com psiquiatra, com psicólogo, para tentar tirar isso dele. Deveria acontecer isso, mas né? é isso... Para todos, indistintamente. Mas é isso que eu estou te falando, a questão da educação nas escolas e da saúde mental passa por isso. Então, hoje em dia, com a pandemia, as coisas veio a piorar, né? Todo mundo fechado em casa, a gente viu várias agressões, várias coisas, até suicídio. Então, a saúde mental do ser humano piorou e muito. Então, a gente tem que trabalhar a mente das pessoas, né? Para ver como que essa mente da pessoa hoje em dia está reagindo. Então, você passa por um psicólogo, você conversa, e aí, através disso, vai pelo um psiquiatra, para ver se ele precisa de um acalmante. Então, quem vai acompanhar isso? Como vamos ter pessoas profissionais para acompanhar isso? Pois é, por isso que a União ou o Estado deveria, obrigatoriamente, ter uma lei que obriga o homem a fazer isso. Receber uma queixa contra o cidadão. Já que ele não teve lá na escola, não teve lá quando era pequeno, recebeu uma queixa contra o cidadão. Ó, tá aqui, tem uma medida protetiva. Imediatamente ele tem que frequentar um psiquiatra, um psicólogo. Porque muitas vezes, até com medida protetiva, ele continua perseguindo. Ele acha que ele pode, ele acha que ele deve, ele acha... Com certeza. Entendeu? E não tem pior, um trabalho Mauro, em cima de um cara desse. Que eu vou falar uma coisa que às vezes não sei se você sabe ou se a pessoa já ouviu falar. Porque eu tive casos assim, né, que eu, na FUNSPEN, à noite... Tem gente que da segurança pública acaba não fazendo e ele é um agressor. É uma coisa de louco. Né? E a pessoa trabalha tanto ali com a cabeça que ela mesma acaba de se esquecer de cuidar dela. Então, a pessoa primeiro tem que saber se cuidar de si, saber o ponto até onde ela vai. Para depois cuidar dos outros. Porque nós já temos casos do juiz, né? Nós temos casos reais aí na imprensa. Então, como que uma pessoa que está ali para fazer a lei, ela é o primeiro a fazer o crime? Como que a gente vai trabalhar a mentalidade que a pessoa estuda e vai engessando uma viseira e acaba... Como que a gente vai saber que aquela pessoa está apto a estar exercendo uma questão dali da lei, de estar ajudando na proteção? Perfeito. Né? É muito complicado isso. Pessoal, segue a gente aí no Instagram, tá? É o Conversa Geral Podcast. Se inscreva no canal do YouTube, lá, escreve lá, Conversa Geral aí com o Mauro Tramonte. Ative aquele sininho, que toda vez você vai saber, não é? Vai lá, acompanha a gente aí. Nós estamos no oferecimento aqui de multimarcas, todo mundo conhece a multimarcas. Só Marcas Outlet Contagem, Delícias do Leite, Shopping Iapoque, Construtora Dream, Casa Riso e logo também Car Dealer conosco, viu, Demir? Car Dealer estará conosco também aqui, né? Grande Car Dealer vai estar aqui, nós vamos botar também um banner aqui da Car Dealer, que você entra aí no Instagram que você vai conhecer Car Dealer, tá bom? Nós vamos botar aqui também depois. Cida, tem garotas que a gente está falando que está trocando de profissão, migrando para o digital, aquele tal de OnlyFans, aquele negócio tudo que nós já falamos agora mesmo aí. Sim. Entendeu? Então, você acha que isso é por causa da pandemia? É medo? A questão foi a pandemia mesmo, que se abriu mais uma porta, então todo mundo foi para o digital. Qualquer profissão estava na digital. E aí, essa era da digital está inovando. Então, as meninas, como vão ganhar mais dinheiro, ela fica numa sala e a pessoa paga por aquele espaço, né? E vai pedindo ali. Então,
Aí a questão é que muita gente, que eu fico um pouco preocupada, que às vezes, Mauro, quando você pega a sua imagem, você não sabe quem está do outro lado te gravando para fazer o que com aquela filmagem. Que aí depois, futuramente, que a gente pode ter um problema sério com isso. Eu divulgo de vez em quando alguns golpes que estão ocorrendo, que os caras, a malandragem, né, começa a falar com um cara, né, e envia fotos para ele, vídeos de mulheres assim, né, que eles não conhecem, se passando por essa mulher, né, o cara fica louco, marca encontro, sai para quebrada, os caras marcam em algum local aí de difícil acesso, o cara sai pensando que vai encontrar a mulher, chega lá, ele é sequestrado, aí a quadrilha do Pix pega o dinheiro dele. Justamente com fotos e vídeos, né? Muitas vezes de mulheres que não estão nem sabendo que estão sendo utilizadas para esse tipo de coisa. E acaba essa pessoa virando a vítima, que a vítima vai identificar ela e ela vai pagar por um crime que não fez. É isso que é a preocupação. Que segurança nós temos hoje de lei virtual para isso? Qual o PL que garante a questão virtual hoje em dia? Nós temos que trabalhar também essa questão. Para você entrar no mundo virtual, tem que ter uma lei, tem que ter uma segurança. Porque hoje em dia se clona tudo, se faz tudo. Às vezes você acha que você está comprando uma mercadoria ali no site e vai ver o trem é falso. Então, assim, é muito complicado o mundo virtual, porque não dá segurança total àquela pessoa. E é que a pessoa, talvez, é uma pessoa de bem que está lá do outro lado. Muito bem. A Marilene está perguntando aqui sobre a idade da profissão, tá? E quando a idade fica avançada? É por isso que a gente quer criar a questão da aposentadoria, né? A gente precisa trabalhar com essa mulher para essa mulher exercer a aposentadoria como qualquer outro trabalho. Porque hoje em dia, como não existe aposentadoria, a gente tenta o LOAS. Não é sempre que a gente vai conseguir o LOAS, juntamente com a nossa equipe voluntária de assistente social. Então, essa pessoa que for mais velha, a gente já aposentou uma senhora que ela ainda está na zona e ela, assim, teve um problema de saúde, a gente tentou, a gente conseguiu. Ela foi aposentada agora, esse mês passado. Então, ela está super feliz. Só que a gente não tinha esse diálogo com essas mulheres antecipadamente para incentivar que haja uma PL para garantir esse direito. Entendi. É que nem, por exemplo, você está na capital, você tem muito mais condição de atender. Agora, e essas cidades pequenas que ficam em estados longe demais, quase no meio do mato, com aquela luzinha vermelha, né? Aquela antiga zona da zona rural mesmo, naquela zona, né? Aquilo ali é difícil de atender. Sim, como é que você consegue até atender? A população não consegue a ser atendida por ali. Não tem nem o SUS chegando para a própria população ali, né, que não exerce nem o trabalho. Aí tem que tirar essa pessoa daquele espaço para levar para um outro município para estar chegando. Seria nesse sentido. Agora, imagine quem está na prostituição na beira da estrada, que não tem acesso a nada, que não tem direito a nada, porque a prostituição é na beirada. Essa na beira da estrada que você fala, que fica parando caminhoneiro, que a gente vê muito nessa 381 aqui, né? Tem. Muitas mulheres parando ali. Essa é profissão perigosa também, né? Com certeza. Aí a pergunta da Marilene também é o seguinte, e continua ou encerra o programa quando vê que é uma pessoa violenta, fala, não quero você não, tchau, tô indo embora. Esse que é o problema, quando ela é rejeitada, o cara é rejeitado, tem que ter muita artimanha de uma colega avisar para outra, por isso que a gente fala, avisa com quem você tá, pega a placa, porque se já é agressor, te pegou, acabou. É igual um tubarão. Se já é agressor, Como que você vai sair da mão de um agressor que aí vem o ódio dele é tão grande, a raiva. A força física. A física, pode vir 3 mulheres que não vai dar conta. Entendi. Entendeu? Então, a mesma coisa, nós estamos todos, podemos passar por essa questão da violência com a gente, né? Independente de ser garota de programa ou não. Então, assim, imagina um agressor que tem aquela mente doentia que gosta de agredir mulheres. Como que a gente trabalha isso? Pegou, não vai dali, vai para outro, né? Porque a questão do estupro, ela tem interesse, é muito engraçada. Porque para garota de programa, a gente é estuprado assim. Mas se você pegar um estuprador mesmo, ele começa a querer estuprar a mulher na rua porque ela começa a ter a resistência. Enquanto nós, trabalhadoras de sexo, somos o contrário. Então, o estuprador, ele não tem aquele fetiches. De pegar a prostituta. Exatamente, muito pouco, porque ele está visando a mulher que vai reagir, enquanto a gente está chegando para a pessoa dialogando. Eu sempre falei, estuprador,
esse tipo de, principalmente pedófilo, tinha que ter prisão perpétua. Né? Por isso que eu falo, você tem que denunciar. Pedofilia, você tem que denunciar. A exploração sexual de menor, você tem que denunciar, uma questão de cidadania, uma questão de moral, uma questão de caráter. Não deixe isso acontecer, porque já é provado, principalmente pedófilos, Cida, a maioria são pessoas conhecidas da família. Né? São pessoas mais conhecidas da família. O pedófilo, muitas vezes, ele é um vizinho, ele é um parente, ele é um amigo muito chegado. Isso já é provado. Isso quem fala é a própria polícia, né? De levantamentos feitos. Então, cuidado, converse com as crianças, converse com seus filhos, né? Para não deixar que isso aconteça de jeito nenhum. Denuncia. Tem o telefone para denunciar? Com denuncie. certeza. Né? A gente também apoia e fala justamente com as mães, tudo. Inclusive, até assim, para você trabalhar, você nem sabe mais com quem que você deixa essas crianças, as mães solo. Porque vai para o jardim, dá um problema lá, a professora está agredindo as crianças. Tá difícil. Na verdade, fica até difícil para a gente estar pensando como resolver um problema tão grande no Brasil. Bom, olha, a Cida, né, ela é diretora-geral das Promig, Associação das Prostitutas de Minas Gerais, é mãe, é avó, né, membro da RBP, Rede Brasileira de Prostitutas, também do Contrate Minas Gerais, não é isso? O que é Contrate? Comitrate é Comissão de Tráfico de Pessoa de Análogo Escravo, ou seja, pessoa e Plapertes? Essas são movimento internacional de movimento de prostituta internacional. Latino-americana. Isso, da latino-americana, que é o que a gente pretende. NSWP. É o movimento nos Estados Unidos, né, de movimento de editais promovido pelo pessoal do exterior. E essa Red Umbrella Project, esse aí... sombrinha vermelha, é isso? É guarda-chuva vermelho. É o movimento de prostitutas que são unidos e que a gente faz sempre um trabalho com guarda-chuva vermelho. Então, todas as associações ligadas mundialmente e nós trabalhamos essa questão dos direitos para todas. Bom, então, se você for ver, você está falando que aqui a gente tem 60 mil, englobando todas essas mulheres na prostituição, vai dar o quê de números? Mais ou menos, você tem uma base? Você está falando fora do país e dentro? Junto tudo aqui, você pertence tudo tem aqui. Não, tem não, porque aí nós estamos falando de países internacional, nós estamos falando de estados de Minas Gerais, tem Minas Gerais, tem Maranhão, nós temos Pará, tem várias organizações nos estados que englobam, né? Todos os estados têm associação? Rede, todos os estados têm. Tem? E a gente faz sempre um congresso. Então, a gente tem, cada estado tem a sua organização. São Paulo, em Campinas, tem. Lá no Pará, tem. Então, a gente tem todos os estados com organização. Aí, você pega aquela organização daquele estado, quantas prostitutas existem dentro do Pará? Quantas prostitutas existem em Campinas, que é o coração de prostituição? Lá em Campinas é o coração da prostituição, é? Porque tem a Rua da Prostituição, que é em Campinas é as casas das boates, né? Uhum. Então, a gente pega aqui Belo Horizonte, aí você vai pegando. Internacionalmente, Peru, você tem, aí começa todos os países latino-americanos. E aí vem todos eles com mais violência, até porque não tem um país legitimado dessa forma. Então, se você pensar isso aí, são milhões de mulheres. Não tem nem números para te falar. Demir, se tiver pergunta aí, pode mandar. E você que quer fazer sua pergunta, pode fazer sua pergunta para a Cida, que a Cida não tem vergonha nenhuma de responder, nem preconceito nenhum para responder as perguntas. Já está nisso há quanto tempo? Eu comecei isso há muito tempo, desde a idade de 23 anos. 23? Sim. Então, desde os 23 anos de idade. Sim. Bom, pessoal, não se esqueça, né, de acompanhar a gente no Instagram, Conversa Geral Podcast aí com o Mauro Tramonte. Se inscreva no canal do YouTube, Conversa Geral com o Mauro Tramonte, e ative o sininho, tá? Nós estamos aqui no oferecimento de Só Marcas. Tem muita coisa lá no Só Marcas, viu, rapaz? Tem muita coisa. Também nós estamos aí, ó, no Shopping Apoc, o pessoal do Shopping Apoc conosco, né? Hoje, com toda a segurança, você pode trabalhar, comprar a Dreams Consultora, que realmente resolve o seu problema, seja casa, seja obra pública. Temos a Casa Rios, no Centro-Oeste, que tem 120 anos lá vendendo eletrodoméstico, material de construção, móveis e muito mais, né? Então, e tem também a nossa Multimarcas. A Multimarcas, você sabe, consórcio que está no Brasil todo, em todos os estados do Brasil, tá? E tem também a Só Marcas Outlet de Contagem. Muito bem. Ô, Cida, você quer me dar uma mensagem de despedida? Que daqui a pouco a gente vai acabar. Nós começamos faz quase uma hora, né, Never? O podcast, nós começamos quase uma hora, né? Já, né?
Você quer deixar algum recado? Você quer falar alguma coisa sobre respeito à profissão, respeitar principalmente as pessoas? Porque eu sempre falo, nós temos que respeitar as pessoas, independente de suas profissões. Eu sempre defendi isso, porque se desde pequeno os pais educam os filhos a respeitar as outras pessoas, cada vez mais teremos menos atos preconceituosos em todos os setores. Sim, Mauro. Eu quero ver assim, que a gente tem que denunciar que a putafobia, ela existe, que é essa violência toda sofrida por a trabalhadora sexual, tanto da sociedade... Como é que chama o negócio? Putafobia. O que é isso? Putafobia é a violência... Contra a prostituta. Exatamente. Existe putafóbico, a gente sabe, né? Aí toda a violência, ela tem que ser denunciada, as meninas têm que ter esse consentimento, tem que deixar, assim, esse medo de deixar fora, seja ela foi agredida, as mulheres, prostituta, trabalhadora sexual, seja onde quer trabalhar, denuncie, porque através disso a gente vai começar a criar estatística para ter uma política pública de direção para as trabalhadoras. Sem denúncia, sem trabalho e sem estatística, nós não conseguimos ter essa estatística, né, para trazer uma lei que ampare de forma legitimada as trabalhadoras sexuais. Por exemplo, você não vai na casa de ninguém para tirar o marido de ninguém para ir para fazer programa, né? Não. Vocês ficam lá esperando, quem procura são os homens, né? Você não vai bater lá na porta de ninguém e falar, vamos lá, eu vou te oferecer um programa. Tanto o homem como as mulheres também. Você não vai oferecer isso, quer dizer, alguém vai atrás porque quer te procurar, não é isso? Exatamente, então alguém procura alguém. Ninguém sai assim se oferecendo, até porque o trabalho, ele não quer a questão afetiva. Então, igual eu falei, amor é uma coisa, sexo é outra. Então, assim, trabalhar a mente mesmo das pessoas, pedir o respeito mesmo, porque as mulheres trabalhadoras, ela é como outra qualquer, toda profissão ela é igual. Então, a gente quer o respeito da sociedade, menos preconceito, né, com a pessoa. Então, assim, credos, crenças, todas nós temos nossas religiões, todas nós damos respeito para ser respeitadas, e aí as pessoas têm que nos enxergar como seres humanos mesmo. E agradecer você por começar um programa com a gente, ver essa dimensão de respeito, né? E a gente está de portas abertas. Quando você precisar, a gente dialoga, conversa, sem problema. Deixa eu te falar uma coisa, uma dúvida aqui. A prostituta, quando ela vai fazer um programa, ela pode se apaixonar por alguém? Acontece? A gente vai como se você fosse comprar uma roupa. Você compra uma roupa, você pode apaixonar pela roupa, mas a roupa não vai te apaixonar, você veste aquilo. Poder, às vezes pode, mas não é nessa cabeça que a gente vai. Quer dizer, então não tem emoção nenhuma. Não, até porque o que eu falo com as meninas, nós conversamos. Quando a gente vai atender, a gente tem que ter uma cabeça já montada. Eu vou para um cliente, eu não vou para pegar o cliente ou o dinheiro do cliente ou o que atrai o cliente. Não, eu vou fazer uma prestação de serviço àquele cliente. Então, indiferente de qualquer coisa, aí se a gente quer uma amizade futura, não pode confundir as coisas. Futuramente pode ser amigo, podemos, mas dizer que quando eu vou atender o cliente, eu vou me apaixonar, aí você já está usando de má fé aquele serviço. Tem uma pergunta aqui. Aos filhos, as prostitutas se identificam como é que elas se identificam com os filhos? Ela fala que ela é prostituta, ela fala que ela tem outra profissão, e se mentir, no futuro pode descobrir, como é que trata isso? É o seguinte, eu falo com as pessoas, quando começa uma mentira, o problema é grande. Então, a maioria das prostitutas, se você perguntar às antigas, todos os filhos sabem. Todos os filhos sabem onde ela trabalha, conhece a realidade da mãe. E os filhos são respeitados quando as outras pessoas sabem disso? São. Tanto é que muitas mulheres foram para a zona trabalhar, hoje formaram seus filhos. Uma vez nós entrevistamos uma senhora, parece muito tempo atrás, que ela falou que ela fez a faculdade da filha dela justamente com o dinheiro da prostituição. A maioria dos filhos de prostitutas, por incrível que pareça, há pouco exerce trabalho sexual, mas a maioria está dando aula dentro de uma faculdade, né, e fazem mestrados internacionalmente. Então, a pessoa vem, trabalha, é o que eu estou te falando, forma os filhos porque tem um vínculo. É educação. Então, quando você vai trabalhar, você tem um projeto para aquilo ali. Então, você estuda seu filho, você paga alguém para olhar seu filho, você compra o seu imóvel, você compra sua casa, você compra o seu carro. E futuramente também você pode estudar.
né? Para ter uma outra ocupação. Então, é o mundo, é o dinheiro chegando, legal, beleza, sem afetar ninguém. Muito bem. Pessoal, a gente então está chegando ao final aqui, né, Ademir? Deu para bater papo legal, deu para informar bastante, né? O próximo, quem que vai estar aqui para a gente dar um toque? Você está lembrado quem é que vem? Nós estamos aqui, deixa eu ver aqui. Pode entrar aqui, Ademir, vem cá. Vem cá. Quem que é? A Isa Murta. Ah, quem vai estar conosco aqui na terça-feira é a Isa Murta, não é isso? Miss Minas Gerais 2022, né? Vem, né? Trazer aqui para falar como é que é esse negócio que, né, de ser Miss, esse negócio todo. Então, dando um toque aqui para vocês, porque nós já estamos chegando aqui ao ponto final desse nosso primeiro podcast. E hoje, lembrando que então, semana que vem, nós vamos ter a Isa Murta aqui, a Miss Minas Gerais 2022. Muito bem, muito obrigado, Cida. Obrigada. Eu agradeço de coração por você ter vindo conosco aqui, trazendo as informações, mudar o preconceito. A gente respeita quem não gosta, não é? Sim. Porque ninguém é obrigado a gostar de tudo, a gente respeita quem não gosta, mas a gente pede para que não haja nenhum tipo de agressão verbal, nem física, nem preconceitual. Nem tortura psicológica. Nem tortura psicológica. Então a gente respeita aquelas pessoas, tá? Deixar claro aqui que não gostam, que não topam, mas a gente tem que estar sempre de mente aberta aí. Muito obrigado, Cida. Obrigada a você e aos ouvintes. Obrigado. Pessoal, então vamos lá, agradecendo aqui os nossos parceiros, aí a Multimarcas Consórcio, que está sempre ligado conosco aqui. Muito obrigado, viu, Caseca? Um abraço. O Só Marcas Outlet, do Mário. Muito obrigado, Mário. Também Delícias do Leite, do Flavinho. Alô, Flavinho. O Shopping Oiapoque. Shopping Oiapoque também do Mário. Construtora Dreams conosco. Também aqui a Casa Rios. Muito obrigado. E logo, logo o pessoal da Car Dealer, tá? Car Dealer. Vamos botar um banner desse aqui na Car Dealer na próxima semana. Muito obrigado a todos, gente. Amanhã tem aí muita luta ainda, né, Cida? Que é quarta-feira ainda, meio de semana, e vamos lutando. Pessoal, um beijo no coração, espero que vocês tenham gostado. São assuntos diferentes que muitas vezes vocês não sabem e não têm oportunidade de participar de um assunto diferente como esse, que é aí o que a Cida trouxe pra gente. Mais uma vez, obrigado. Obrigada a vocês. Valeu, gente. Grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Não se esqueça, não. Segue a gente. Conversa Geral com o Mauro Tramonte, nosso podcast lá no YouTube. Tchau.